Entrevista 93. Entrevista 93. Agora vamos à nossa entrevista. Ontem nós comentamos a respeito da sessão da Câmara de Vereadores, aonde o secretário de Trânsito, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, participou e apresentou números e apresentou balanços. E entre esses números aqui, nós detalhamos algumas coisas ontem. E o secretário, inclusive, ligou no telefone do nosso querido Edinaldo Lobo para falar que houve alguns erros de digitação nesse documento, que é o documento que a gente recebeu da Câmara, secretário. Confirma que esse documento foi... Bom dia. Bom dia, primeiramente. Bom dia, amigos da 93, Lobo, José Carlos, é um prazer estar aqui. Realmente foi um erro de digitação que foi encaminhado para o vereador, isso aí foi um requerimento, foi respondido pela secretaria, mas nós fizemos a retificação. E essa retificação talvez não tenha chegado até as mãos da 93. Aí eu, ouvindo a programação da rádio, a gente passou a informação para eles e trouxemos hoje o documento retificado. Já foi retificado e enviado para a Câmara, que já está na mão do Zé. É porque a gente, aqui, a diferença foi o seguinte, Kiko, nós apresentamos o número, falamos sobre os empenhos, e que deu 829 mil. Segundo o secretário, houve um erro de digitação e esse número caiu para 109 mil. Exatamente. De 829 mil para 109. Mas belo erro de digitação, hein, secretário? Quem é que digita, secretário? A gente sabe que existe uma equipe grande. Belíssimo erro. Né? Mas vamos ter cuidado com esses números aí. Não, porque né? Inclusive a gente chegou... Uma informação distorcida, né, causa um impacto muito grande. E nos causou esse impacto. Porque vocês praticamente dobraram o valor de gasto da arrecadação de 351. Esse requerimento ele não foi respondido somente nessa parte do requerimento falando em gasto. Foi uma série de números que foi passado para a Câmara de Vereadores através do requerimento, um requerimento mais amplo, com juntado de documento, enfim, que foi feito pelo vereador Leonardo Viseira, que notou que houve também um erro e nos comunicou. Na própria tribuna da Câmara, uma sessão ou duas antes de eu ter ido na Câmara, ele havia questionado, e aí a gente verificou que realmente havia um erro de digitação, até porque os contratos de todas essas situações que vocês apresentaram aqui também foram encaminhados para o vereador, para que eles tivessem conhecimento. Ou seja, nós verificamos que houve o erro de digitação e automaticamente já retificamos, porque são números oficiais da Secretaria. Tá, mas nesse documento a única coisa que teve o erro foi na questão dos valores. O restante está... Tudo certo. Tudo certo. Então, de R$ 829.975,96, que é o que chegou para a gente, o gasto, então, da Secretaria foi de... 109.703,34. Do ano de 2017. Nas questões de investimentos que nós tivemos até no ano de 2017. Tá, até porque o orçamento da Secretaria, nós temos 5 milhões, o ano passado foi 5 milhões e 400 e alguma coisa. Mas houve alguns remanejamentos, e quando fala em remanejamento, você tira o recurso da Secretaria, e nós tivemos investimentos menores. O restante desse recurso, ele é para pagar a folha de pagamento, né, e a manutenção da própria Secretaria, que paga aluguel e assim por diante. Infelizmente, nós temos um recurso um pouco pequeno, nós tínhamos no ano passado um recurso um pouco pequeno, e esse ano o nosso orçamento também não é aquele orçamento tão grandioso, mas nós temos esse ano a questão do Fundo Municipal do Trânsito, ou seja, todas as ocorrências relacionadas ao trânsito, ele volta a ser investido ao trânsito, ou seja, hoje nós temos, vamos supor, se você foi multado, aquela multa que você recebeu de infração por estar fora do que realmente o Código Brasileiro de Trânsito fala, ela vai reverter o trânsito, coisa que não acontecia no passado. Se desgastava em outros Quando locais. O senhor fala reverter o trânsito, vamos lá, eu vou reverter o trânsito, beleza, mas no quê? De que maneira, de que forma? Investimentos, em sinalização, em semáforos, em radares, enfim, numa série de situações que vão ser colocadas novamente ao trânsito para que você possa ter um trânsito mais seguro no município de Sinop. Secretário, qual foi o investimento não, mas a arrecadação nesses dois anos, 16 e 17? De recursos para Isso. No ano de 2017, nós tivemos, 2016, R$ 351.961. 2016. E 2017? 2017, 418.056. 800 mil reais ao todo, mas mais aqui também vale lembrar a vocês que essa diferença também aconteceu, você vê alguma coisa referente a isso, que teve um reajuste de valor de multa, ou seja, nós tivemos aí no ano de 2016 os valores que eram aplicados
e a partir do mês 11 eles foram retificados, ou seja, nós tivemos aí uma música leve que era de R$53, ela passou para R$88. Então, com isso, acabou também dando essa diferença. Ô secretário, deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que no poder público algumas coisas precisam de licitação, algumas coisas não precisam de licitação. Para a população um pouco mais leiga entender, eu tenho até um determinado valor que eu preciso licitar para mim poder comprar. Eu tenho que abrir uma concorrência pública, um pregão. Antigamente, eu acho que chegava na casa de 7 mil, não sei se mantém essa casa de 7 mil ainda, ou se diminuiu, se aumentou. Mas enfim, tudo que é comprado pela Secretaria de Trânsito é licitado ou tem algumas compras sem licitação? Todas as compras da Secretaria de Trânsito. De Trânsito, específico. Não somente especificamente da Secretaria de Trânsito. Num todo da Prefeitura é necessário o processo licitatório. Você só compra informalmente, que não é uma prática normal que acontece dentro da Prefeitura no modo geral e também na Secretaria de Trânsito, quando você não tem aquele item, ou seja, que as pessoas não têm aquilo para licitar. Mas não tem um teto? O teto hoje ele foi retificado, Kiko. Se não me falha a memória, é R$18 mil. Foi retificado pela Câmara, que você pode fazer uma compra informal direta. Mas mesmo assim você tem que pegar 3 orçamentos. Mudou a forma com que seja feita agora. Antigamente você fazia ela informal, encaminhava para a administração, estava pronta. Agora não funciona mais assim. Você tem que encaminhar para o Departamento de Finanças e também para o Departamento de Licitação, que faz quase que o mesmo trânsito de uma licitação para poder autorizar essa compra. É porque a gente viu alguns itens aqui de R$128, como locação de scanner, essa coisa toda, enfim. Agora, a pergunta que, pelo erro, tudo bem que está errado, mas vale a pergunta. Aqui, esse documento está errado, depois eu quero o valor real. Locação da licença de uso de software, talonário eletrônico, R$143.108, é o que veio aqui. Qual é o valor que a Secretaria paga nesse software? Nós estamos pagando hoje, na verdade, nós estamos pagando hoje pelo software, pelo programa, pelos talonários eletrônicos, que todos estão subdivididos aqui na forma com que foram feitos. Nós pagamos até o final do ano R$41.175, porque eles são locados ao mês. Chega em torno de R$9.200 por mês que nós pagamos com todo esse software, os talonários eletrônicos, essa situação. 9 mil por mês. R$9.200. Por que isso aconteceu? Porque nós substituímos os talões que tinha antigamente de papel. E substituiu por quê? Porque você fazia aquela multa de papel, existia muitos erros, esses erros acabavam não subindo. A própria Secretaria de Estado colocou algumas regras que mudou alguma numeração dentro daquilo que já estava imprimido. Automaticamente você imprimia multa, chegava no Estado, o Estado não reconhecia ela acabava voltando para o município de Sinop sem com que aquela punição acontecesse. Então, e também pela eficiência. Por que eficiência? Porque hoje eu tenho os dados da própria Secretaria de tudo que acontece referente ao trânsito. E esse software que foi adquirido junto com o talonário eletrônico, ele me dá a possibilidade de eu saber a questão, como que está os táxis do município de Sinop, como estão os mototáxis do município de Sinop, como é que está a regularização do modo geral, do que eu tenho para receber de multa no estado do Mato Grosso, porque há muito... nós não recebíamos o que realmente tinha que voltar para o município, o Estado segurava lá o recurso que era do município de Sinop, ou seja, isso deu uma tranquilidade e fez com que a própria instituição guarda municipal tivesse uma eficiência. Enquanto você gastava aí para fazer 5, 6 multas de trânsito no manual, hoje em 4 a 7 segundos você faz a multa pelo talonário eletrônico. Tá, esse software... Isso tudo está incluído juntamente com o software. Esse software é específico, a gente sabe disso. Essa empresa, da onde que é? Quem que é? É uma empresa de São Paulo, se não me falha a memória, e quando você fala de licitação, isso aí você pega a carona, e aí é uma prática que pode ser feita, aonde é implantada em vários setores do Brasil, é carona na ata onde aconteceu uma licitação, para que você possa colocar... Nesse caso aqui, vocês pegaram carona. Exatamente. Essa empresa, ela presta serviço para outros estados, é isso? Outros estados, outros municípios, são empresas especializadas nesse sentido. E é nessas situações que você vai buscar verificar a eficiência para você colocar em prática. Quer dizer, esse preço sendo praticado aqui é o mesmo que ela pratica nos outros municípios? Exatamente, a carona da ata vai mostrar isso. Secretário, a minha pergunta é em relação
A questão do controle das multas. Em 2016 foi um número X de multas. Se o senhor tiver, o senhor pode até repassar esses números pra gente. Quantas multas foram aplicadas em 2016? Em 2017. Em 2016 o senhor tem aí quantas multas? Em 2016 nós temos 5.912 multas. Isso em 2016, porque a Guarda Municipal operou efetivamente mesmo, né? Foram realizadas diversas campanhas, não só nas escolas, mas nas ruas, foram várias blitz, vários trabalhos desenvolvidos, inclusive em parceria com a própria Polícia Civil e Polícia Militar aqui em Sinop, porque a gente acompanhou essas operações. Em 2017, quantas multas foram aplicadas? 13.483 multas. A gente percebe que houve um aumento significativo, há mais de 50% de aumento. Mais de 50%. O que aconteceu, secretário? Porque o óbvio seria, tantas multas aplicadas em 2016 e 2017, a gente poderia entender que poderia haver um controle da situação. Ou seja, já foi aplicado ali mais de 5 mil multas, eu não vou querer tomar. Se eu recebi uma... E eu recebi uma multa. E eu recebi uma multa em 2016. Me multaram que eu estava falando ao celular e sem o cinto de segurança. Né? E sem o cinto... Eu nem recorri, porque isso é só dor de cabeça. É só dor de cabeça. Então eu nem recorri. Eu falei, eu vou pagar minha multa e pronto. Só que eu queria deixar muito bem claro que quando eu entro no meu carro, eu uso o cinto de segurança, os meus filhos usam e minha esposa usa o cinto de segurança. E eu jamais falei ao celular dirigindo. Aí o que acontece? Houve esse aumento significativo. Não era para haver um controle dessa situação, secretário, diante do trabalho que foi realizado? Campanhas e mais campanhas que foram realizadas? As pessoas não tinham que estar mais conscientes disso? Bom, nós temos que aproveitar essa pergunta que você está falando e falar do aumento significativo também que nós tivemos em número de acidentes. Ou seja, em 2016 nós tivemos 2.065 acidentes de trânsito. Em 2017 nós tivemos 2.322 acidentes. Em 2016 nós tivemos, se não me falha a memória aqui, 23 óbitos. Em 2017 nós tivemos 37 óbitos. Ou seja, em 2016 nós tínhamos nas ruas do município de Sinop mais uma viatura com mais 4 agentes fazendo a fiscalização. Em 2017 nós tivemos menos 4 agentes fazendo a fiscalização na rua do município de Sinop. Em 2016 nós não tínhamos o talonário eletrônico. Em 2017 nós temos o talonário eletrônico, que faz com que a Guarda Municipal de Trânsito faça um trabalho equilibrado. Em que sentido? Em fiscalizar. Ou seja, eu não quero questionar aqui e nem estar aqui autorizado para falar assim, eu quero que vocês vão para a rua multar. Não existe isso. Tem duas maneiras da população sinopense e da população no Brasil ter a conscientização que nós temos que diminuir a prática dos acidentes de trânsito. Ou seja, excesso de velocidade, que tenha prudência no trânsito, coisa que não acontece muitas vezes no município, que respeite a sinalização, coisa que não acontece no município. Ou seja, quando você, basicamente, quando que você diminui a velocidade de um carro? Ou quando você vê um radar na frente, ou quando você vê um guarda. Quando que você, eu não digo todo, no modo geral, porque hoje a população sinopense, se você andar nas ruas da cidade, ainda você vê que 30% não usa cinto de segurança. Isso é óbvio, basta você sair nas ruas que você vai andar e vai verificar no próprio trânsito, olhando, você que está ouvindo nós, olha para o lado aí, você que está dentro do carro e verifica se essas pessoas que estão andando com você têm o cinto. E muita gente desfilando com o celular no ouvido. Isso é fato. Não, e falando no WhatsApp, ou seja, mas aí, em 2017, nós também tivemos um número altíssimo de que nós aumentamos os casos que foram com vítimas. 52 casos ao todo, perímetro urbano e IBR anexado. Não, eu estou falando de vítimas, que eu estou te falando de acidentes que tiveram lesão corporal. Lesão corporal. Esse 52 foi de mortes no trânsito ao geral, rodovia e cidade. 52 óbitos ano passado. Acidentes eu estou falando de Sinop. Lesão corporal ano passado, em 2016 nós tivemos 873. Ou quebra a perna, ou quebra o braço. Exatamente. O ano de 2017, 1.165. Nós aumentamos o número de acidentes com lesão corporal que foi parar no PA. Nós temos uma saúde difícil, nós sabemos da dificuldade. E o que você se incomoda quando isso acontece? E o que a pessoa que está dentro do veículo se incomoda quando isso realmente acontece? Então, basicamente, nós temos que entender que ou nós diminuímos a velocidade, ou nós respeitamos as sinalizações, ou nós vamos ter problemas sempre. É claro, todo cidadão sinopense, ele tem direito a recorrer daquilo que ele acha que não está correto, daquilo que ele acha que não está previsto. E se você não fazer intensificamente blitz, e aí eu volto a falar para você, Zé Carlos, que é uma coisa interessante, foi feito várias blitz educativas.
o que está certo, ele passa na blitz educativa, recebe o panfleto, ouve o que o guarda tem para falar para ele. O que está errado, pelo WhatsApp, ele não passa lá que estão prendendo os carros, isso e aquilo, e não passa nem na blitz educativa. Que é uma situação muito grave. E essa é a grande realidade que existe. Nós temos feito, nas empresas de Sinop, até é importante estar abrindo esse espaço para falar, nós temos o Benhur, que é do Departamento de Trânsito, que faz nas empresas de Sinop palestra gratuita, ou seja, para educação defensiva ao trânsito do município de Sinop. Nós temos 4 guardas, 5 na rua por dia, em 2 viaturas, mas nós temos 4 guardas no Departamento de Trânsito, nas escolas de Sinop, fazendo o quê? A educação para o trânsito. Essas parcerias que a gente tem buscado, que a gente tem mostrado, infelizmente você não consegue atrair a população para uma palestra nesse sentido. Nós estamos trabalhando nas escolas. Eu sempre penso assim, Kiko. Às vezes as pessoas me questionam e falam assim, olha, eu não preciso usar o cinto de segurança. Em Baúbas, semana passada, teve um capotamento. Em Baúbas é o centro de Sinop. 2 capotamentos no mesmo dia. Eu estou falando para você. Então, o que está errado? Está errado que a gente precisa se conscientizar e saber que os equipamentos de segurança foram feitos, tem a lei que é para ser cumprida, e faz mais de 20 anos. Aí me pergunta, nossa, mas tem que fazer uma conscientização. Gente, vamos ser sinceros aqui. Se você for para outra escola hoje, ou há 20 anos atrás, que você entrasse dentro do carro, que não era uma prática aqui, o que acontecia na nossa época, que você tirava uma carteira para 20 anos, não é mais isso. Agora né? é de 4 em 4, né? Exatamente. Quando você entrar dentro do carro, que você não puxar o cinto, o instrutor já manda você descer. Não, ele vai dizer, você está reprovado. Exatamente. É ponto final. Já mandar para você descer. São situações, é o primeiro passo que você precisa ter num carro. E basicamente é o que a população não quer usar. Infelizmente são situações que a gente tem que estar discutindo no dia a dia e pedir para a população que, gente, vamos usar o cinto, vamos esquecer o celular, vamos esquecer o WhatsApp, nós estamos falando de trânsito, estamos falando de vida. É a mesma coisa, na minha opinião, que você pegar um revólver ou você pegar uma espingarda, engatilhar e ficar apontando para alguém. Ela pode disparar e matar alguém. O carro é igual. A gente sempre fala isso. O carro é igual. E agora com o número crescente de motos na rua também é muito perigoso. O pessoal está questionando, cadê as lombadas? Gente, vou deixar bem claro uma situação. Você colocar lombada, você colocar... tem todo um processo, não é assim você simplesmente colocar uma lombada e outra, tem alguns pontos que é até irregular. Agora, ficou muito bacana esse negócio que fizeram em frente às escolas, aquela lombada alta, que é quase que como uma passagem de pedestre, né? Na uma frente... lombada elevada. Isso, essa na frente das escolas, essa ficou bacana. Eu acho que tem umas 3 ou 4 escolas que já tem essa lombada na frente ali. Ela reduz muito ali e melhorou muito essa questão dos trânsitos. Talvez pensar nisso para as escolas especificamente. Nós temos hoje na Secretaria um engenheiro de trânsito e nós também temos o plano de mobilidade urbana que está acontecendo no município de Sinop, para que a gente possa avaliar as vias que tenha o maior volume de veículos, onde os carros andam numa velocidade maior do que o previsto pela lei. Enfim, nós estamos fazendo um estudo no modo geral, nós estamos no diagnóstico, tem uma empresa que está doando esse estudo para o município de Sinop, porque ele não é barato, é a empresa do shopping de Sinop, está fazendo essa doação. Nós estamos... na primeira etapa está sendo levantado todo o diagnóstico. Às vezes as pessoas veem alguém com um radar na rua, pensam que está multando. Não está multando velocidade. Na verdade, aquele radar, nós estamos verificando a quantidade de carro que está passando, a velocidade média que está passando, exatamente para o quê? Para que a gente possa, depois do diagnóstico, vir com os prognósticos, que é onde vai ser discutido com a sociedade e automaticamente verificar os pontos que precisam de mais lombadas, de mais semáforo, de melhor sinalização, de diminuir a velocidade, ou seja, de colocar uma sinalização adequada. Eu falo assim, Kiko, que dentro do que nós temos hoje dentro da Secretaria de Trânsito e dentro do que vai acontecendo, nós vamos ter um avanço dentro dela. Até porque esse projeto de que se você... Quem que é esse engenheiro de trânsito, Mauro? O Ítalo. Ítalo. É o Ítalo, é o engenheiro da prefeitura que fez pós-graduação nesse sentido e está trabalhando no trânsito do município de Sinop, certo? Ele que está fazendo esse levantamento para nós. E dentro disso, hoje, os recursos vão melhorar e automaticamente você vai adequar novamente ao trânsito. Ou seja, está sendo feito um levantamento, porque todo mundo entende um pouquinho de trânsito. Um acha que tem que botar uma lombada aqui, o outro acha que tem que botar um semáforo ali, o outro acha que tem que colocar uma situação ali. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou te falando, aonde ocorre o maior número de acidentes do município de Sinop e aonde ocorre a maior fiscalização no município de Sinop, Kiko, é no centro. Da Tarumãs até a Palmeiras.
é onde ocorre o maior número de acidentes no município de Sinop. Porque Então, não para o movimento. e aí é o Eles ali não seguinte, param. às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas essa fiscalização, os nossos agentes estão no centro, eles estão fazendo a fiscalização e eles não podem prevaricar, eles estão vendo as coisas erradas, exatamente eles vão ter que atuar. O secretário, falando em conscientização, a gente sabe, e a gente sempre fala isso, e inclusive até estamos questionando essa situação, está sendo feito várias campanhas, mas antigamente, e eu me lembro como se fosse hoje, foi feita uma campanha de choque aqui em Sinop de conscientização de trânsito. O ano passado nós tivemos 52 óbitos somado, perímetro urbano e somado com BR, e isso, estatisticamente, pessoas que faleceram, foram aquelas pessoas que ficaram toda quebrada, arrebentada, que aí não entra nessa estatística, mas teve pessoa que ficou paraplégica, ficou na cadeira de rodas. Infelizmente, nessa situação aqui, que a gente poderia até colocar nesse número aqui. Então, o número foi muito alto. E essa semana nós já tivemos 2 mortes, uma menor de 17 ou 16, anos? 16 anos. 16 anos e uma senhora de 40 e poucos anos, agora, no começo. Né? Agora, já, nesse sentido. Uma campanha, mas quando eu digo uma campanha, é envolvendo todos os órgãos, envolvendo a Câmara de Vereadores, envolvendo a sociedade organizada, que nós estamos, graças a Deus, parece que nós estamos começando a descobrir que remar para o mesmo lado facilita, né? Não cada um para o seu lado, acho que todo mundo pegar a coisa vai mais rápido, com imprensa, com tudo, e fazer uma campanha de choque, de verdade, para tentar conscientizar principalmente a nossa juventude, que eu acho que esse é o grande X da questão, que o trânsito mata, que ele é realmente uma arma, como você acabou de dizer aqui agora, para os nossos ouvintes, que se ele tomar consciência, e se o filho pedir para o pai usar o cinto, o pai vai usar. Você sabe que muitas vezes isso acontece. E o Benhur mesmo, a gente conversando várias vezes, uma campanha de choque, secretário, aquela campanha impactante que realmente vai mostrar pessoas que estão nesse jeito, pessoas que estão na cadeira de rodas, pessoas que estão de muleta, pessoas que perderam a perna, pessoas que morreram, jovens que morreram. Se a gente olhar aquele cemitério ali, chega a dar vontade de chorar. O que tem de jovem enterrado ali de 17, 18, 16, que perderam a vida no trânsito, gente. Eu entendo e acho que você tem razão nesse sentido. Nós estamos fazendo um trabalho um pouquinho diferente, que também é voltado para a mesma situação. Hoje nós estamos entrando nas faculdades do município de Sinop. Ou seja, nós já temos uma parceria que nós estamos fazendo com a FACIP, tem 4.000 jovens, vamos dizer assim, alunos de faculdade, onde a gente quer começar uma campanha lá dentro e já estamos praticamente finalizando isso com o reitor da faculdade, com o dono da faculdade aqui do município da FACIP, para a gente poder colocar os nossos agentes lá dentro, fazendo uma conscientização referente ao trânsito do município de Sinop, estacionamento, enfim, no modo geral. O Davidson, né? E o Davidson já nos abriu as portas. Inclusive, após essa entrevista que eu estarei fazendo aqui, nós estaremos lá na FACIP já conversando para ver o dia que vai ser iniciado. Por quê? Porque automaticamente nós vamos estar falando com eles, mostrando a necessidade de ter cuidado no trânsito, enfim, é uma séria situação. E também pode ser, sim, planejado uma campanha nesse sentido. O duro de tudo isso... Levar isso talvez também para as crianças de menor idade, tipo... as crianças, elas já recebem nas escolas. Já recebem esse trabalho nas escolas. E nós temos um projeto, inclusive nós entregamos na Rota Oeste, ainda não recebemos o retorno, ontem ainda cobrava disso, de implantar nas escolas do município de Sinop para 6.000 crianças. É um projeto que nós queremos tirar do papel e colocar em prática para 6.000 crianças, criar uma pista, uma mini pista e dar a essas crianças já uma formação do que é o trânsito, de respeitar a faixa, de parar quando o semáforo fecha, de não usar o telefone nos ouvidos, de usar o cinto de segurança, aquelas coisas mais básicas, mas que ele possa estar ajudando a corrigir o seu pai, porque nós já fizemos de tudo, inclusive nós temos o projeto AME, que dava um talãozinho de multa para o agente que estava sendo criado, para a criança. O pai dele entrava no carro, não puxava o cinto. Pai, vou te multar, porque o senhor está cometendo uma infração a tantos pontos. E tantos pontos. E nós fizemos isso para 150 crianças. Isso são ideias para o quê? E a cada ponto você ganha Mas R$10. Na realidade, simbólico, viu? Na realidade, vamos ser sinceros. Aonde você pode mexer com a população? Se você não mexer no bolso, nesse sentido, você não para. Para mim fechar, secretário, 7h50, a gente está estourando demais o horário. Última pergunta, e essa pergunta chegou de vários ouvintes aqui, inclusive no meu pessoal aqui e tal. A legislação permite você multar o condutor ou por falta de cinto ou por, sei lá, sem a abordagem?
Essa é a pergunta que chegou, esse questionamento. Permite. O guarda tem fé pública. E por ele ter fé pública, ele não precisa abordar você no trânsito. Ou seja, se você está com o celular no ouvido e ele não quer parar o trânsito, até por uma questão do trânsito estar fluindo e andando, ele pode te multar. Se você está sem o cinto, ele pode te multar. Mas a legislação permite. E para mim recorrer a essa multa, por exemplo, se caso do Zé, o Zé disse que estava com o cinto e a multa apareceu para ele. Você vai até a Secretaria de Trânsito, você primeiro vai recolher numa questão administrativa, ela não tem custo nenhum, você faz. Caso não dê certo, você pode ir até a Jari, que também é um recurso que aí é julgado por empresários de Sinop que fazem o levantamento disso e automaticamente disso. Você tem duas instâncias para Secretário, seria bacana uma entrevista maior, mas essa cidade digital que ajudaria em muito a Secretaria de Trânsito, ela está funcionando? Não, ela começa... Ou até quando ela está funcionando, até que ponto que ela está funcionando? Nós temos imagens hoje de 37 câmeras operando no município de Sinop. Nós temos as imagens. Não é feito nenhum tipo de multa pelas câmeras. Colocar isso bem a questão. Nós estamos fazendo agora e é bom que a população fique ciente disso. É claro que isso vai ter também um tempo para que a gente possa falar, olha, cuidado que nós estamos monitorando você. Então nós estamos fazendo uma licitação para nós estarmos olhando tanto na questão da segurança como também na questão de radares que vão ser implantados no município de Sinop. Mas o que vai acontecer com isso? Nós vamos entrar na segurança pública, ou seja, lá na Câmara de Segurança nós vamos ter um software que vai ter um programa que em 3 segundos vai apontar se seu carro é roubado ou não é roubado. Isso é bacana. Nós vamos ter algumas situações, quando você passar vai apitar, e aí nós estamos criando esse centro de monitoramento que vai servir tanto para os veículos, como também na questão do trânsito, como também na questão da segurança pública. Isso deve entrar em no operação? primeiro semestre nós queremos ver se aplicamos. Só que assim, até a implantação de tudo isso, a sinalização das vias de vídeo monitoramento, nós vamos fazer um programa legal, dizendo e dando um tempo para a população poder saber como vai ser feito, como é feito em Cuiabá. Para que amanhã depois eu não sabia. Nós vamos colocar em prática e mostrar para a população as ideias que nós temos para inovar o trânsito. Secretário, se é que existe chamar estourar, nós estamos quase chegando no programa da manhã do Diesel. Obrigado. Obrigado a vocês, um abraço a todos e sempre estarei à disposição para vir aqui. O nosso Jornal da 93 fica por aqui. Jornal da 93.